de um SKU. Primeiramente, o que significa esse troço aqui, Menchique? Porra, SKU é uma sigla. A sigla que diz basicamente Stock Keeping Unit, em inglês. Isso é uma palavra padrão. Se você for na Mongólia, se você for na China, se você for Taiwan, na Rússia e falar SKU, cara, no ambiente de logística, todo mundo vai saber do que você está falando. Você está se referindo à unidade de manutenção de estoque, traduzindo isso para português. E isso é considerada a menor unidade de armazenamento dentro do teu estoque. É a menor unidade de armazenamento dentro do teu estoque porque, digamos assim, tu pode vender em caixas, tu pode vender em packs, tu pode vender de forma unitária. Então o SKU ele não muda, ele vai ser sempre o mesmo. Então é a tua menor unidade. E aí a grande confusão que existe é qual é a diferença entre SKU versus o item. Então a gente fala, eu tenho 10 itens no meu depósito. Ah, cara, o que é 10 itens? Aí fica naquela dúvida. Eu, inclusive conversando, principalmente quando a gente está fazendo uma entrevista para alguém que está buscando consultoria, no processo de entrevista, eu fico com dúvida muitas vezes quando eu pergunto, cara, quantos SKUs você tem na sua empresa? O cara me responde às vezes e eu fico na dúvida se ele está dizendo item ou se ele está falando SKU. O SKU é o seguinte, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, 3 camisetas de 3 cores diferentes, tá? A camiseta é exatamente a mesma. Por exemplo, essa camiseta, do seu logístico, exatamente essa, só que é uma azul, uma verde e uma vermelha. E eu ainda tenho o tamanho PNG. Quantos SKUs tem aqui? Aí alguém vai responder, tem um, é camiseta. Não, o SKU é tua unidade de armazenamento em estoque. Então é fundamental, se tu quiser fazer uma gestão de estoque de padrão, uma gestão de estoque profissional, você vai precisar ter 3 SKUs por cor e 3 em tamanho. Então eu vou ter que ter SKU azul P, SKU azul N, SKU azul e G. Então só da camiseta azul eu tenho 3, mais 6, 9. Então neste caso aqui, vou pegar aqui aqui ó, nós temos 9 SKUs. Aí alguém vai dizer, mas Menchique, então eu vou ter que ter endereçamento, eu vou ter que ter locais diferentes para 9 itens. Sim, sim, e por isso que a maioria dos armazéns, a complexidade, e os armazéns eles não estão lotando em quantidade, eles estão lotando em variedade, que é isso aqui, a variedade que existe em virtude da complexidade dos negócios. E obviamente pode ter assim, camiseta assim, por exemplo, no nosso caso aqui, nós estamos entrando com novas camisetas para 2021, então as novas camisetas, essa aqui é a camiseta Uploading, vai ter camisetas com outros slogans aqui, vai ter uma muito bacana aqui, inclusive falando aqui sobre logística, e cada uma delas vai ser um SKU diferente, ou seja, ele vai ter uma nomenclatura diferenciada e a especificação do seu código para a gestão dos estoques. E aí, principalmente pelo aspecto não somente da cor, da estampa, mas tamanhos. Vamos pegar um caso que é pior ainda. Pega um exemplo, seguindo o exemplo anterior, um SKU muito básico aqui para dar um par de tênis, número 41, tá? Então, por exemplo, sapatos. Imaginem uma loja de sapatos. O sapato tem diferença de cor, mas também tem uma grade de tamanhos. 37, 38, 39, 40, 41, 42. Todos esses tamanhos vão ser SKUs diferentes, com endereçamento diferente. Então o almoxarife, o responsável lá pela gestão dos estoques, quando alguém estiver vendendo, eu vendi o sapato marrom, número 41, o cara vai ter que achar esse item lá dentro do seu estoque, procurando por esse SKU. Então cada SKU tem que ter um endereço diferenciado para localização. Inclusive nós temos aqui um vídeo já no canal sobre endereçamento que trata um pouco isso. Aí uma pergunta muito recorrente também é, Menchique, SKU é a mesma coisa que o código de barra? Não. O código de barra, ele é uma derivação. Tu pode ter o teu SKU e vai criar um outro código de barra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Porque esse código de barra, ele segue, se for EAN, por exemplo, eu até vou escrever aqui, ó, European EAN. Esse aqui é um código padrão que foi desenvolvido na Europa. E esse número aqui, ele é um código padrão mundial. O EAN, tu pode cadastrá-lo a nível nacional, mas também pode cadastrá-lo a nível internacional. E claro, o custo muda um pouquinho perante o órgão fiscalizador, o órgão que organiza esse negócio aí. E tu paga por isso. Então, quando tu for fazer um cadastro do EAN, um código de barra, ele vai ser registrado e aí é padronizado aquele código, ele é só teu nível Brasil ou nível internacional. Mas isso é um assunto para um outro vídeo que nós vamos também estar desenvolvendo aqui no canal, está em pauta, está em desenvolvimento. Outra questão que que tem muita dúvida, por exemplo, eu preciso fazer um inventário na empresa. Então o que eu vou perguntar? Cara, quantos SKUs tu tem? Aí tu vai me dizer assim, eu tenho 9 SKUs. Quantos itens tem lá? Aí vem outro fator importante. Itens é o seguinte, cara, quantas camisetas azul tamanho P eu tenho? Aí vamos lá, azul, ó, P, eu tenho 1000 camisetas. Então, itens, eu tenho 1000 da camiseta azul, tenho 900 da camiseta azul M, 100 da camiseta azul G, PMG, tá? Então, só da camiseta azul eu tenho 2000 itens. Eu tenho 2000 itens de 3 SKUs. Portanto, assim é a forma correta, padrão para conceitos dos seres logísticos, aplicando na confecção, que é um dos lugares assim muito complexo em termos de quantidade de SKUs, né? Outra coisa que é interessante que vocês observem é que, assim, por exemplo, tipo a indústria, ela está acostumada a trabalhar com 200, 500 SKUs normalmente, tá? Normalmente a indústria atua assim. Aí vai para um distribuidor, já está com 10.000, 12.000 SKUs. Aí tu vai para o varejo tem 30.000 SKUs, 60.000 SKUs, com certa facilidade pela diversidade de produtos. E aí, claro, que quanto mais SKUs, mais complexa é a gestão desses estoques para garantir equalização dos estoques, para garantir que eu não tenha excesso de estoque de algum item embaixo de estoques. Inclusive, nessa parte do gestão de estoques, a gente tem um vídeo aqui muito importante que a gente atua em como classificar essa enorme variedade de produtos através ou da classificação ABC e como é que a gente vincula isso com o tamanho dos estoques. Então são vários pontos assim importantíssimos para você organizar a sua empresa. Então eu acho que aqui eu explico claramente assim o que é o SKU finalmente, né? Para a galera aí que ainda está iniciando na logística, que precisa ter conceitos bem fortes para poder construir a sua carreira, construir seu conhecimento dentro da área, e esse é um dos pilares aí do entendimento da nossa estrutura. Então, por favor, nunca ponha diversos itens como o mesmo SKU. E às vezes a empresa tende para simplificar o controle, e ela vai dizer assim, eu tenho camiseta manga curta, eu tenho um código só, um SKU. Não, mas espera um pouquinho, isso é um erro escrasso. Tu precisa abrir por padronagem, tu precisa abrir por cor, tu precisa abrir por tamanho. É fundamental que esteja, não somente em confecção. Por exemplo, nosso famoso exemplo do arroz 1 kg, 2 kg, 5 kg, 500 gramas, cada um é um SKU. Tem um arroz sabor, brócolis. Esse já é outro SKU, porque eu vou ter estoque desse cara e eu preciso diferenciar ele dos outros para a administração dos meus estoques e assim por diante.